O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pode ser melhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Obrigada, meus irmãos. De nada. Como todos já perceberam, o tema de hoje é fé. Fé, aquilo que nós precisamos ter para dar prosseguimento à nossa vida de cristãos. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, não precisa pegar que todos já conhecem, esta palavra diz: fé, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é o fundamento, é a base da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então, para nós, meus irmãos, a fé é um desafio. Viver a fé é desafiante. Viver a fé é algo para gigantes. Viver a fé é algo para nós, para cada um de nós, que somos chamados a ser gigantes nesse mundo difícil, nesse mundo de tremendas dificuldades, de experimentar essa fé que Deus nos pede. Santo Agostinho, nos seus escritos, diz assim, essa frase que eu achei bastante interessante: eu creio para compreender e compreendo para crer. Eu creio para compreender o que Deus quer de mim. E compreendendo aquilo que Deus quer de mim, eu creio. É algo difícil, né, de se entender, mas é algo fundamental para a nossa vida. Crer para compreender as maravilhas de Deus. E a fé é uma virtude teologal. A fé não é um sentimento. Ela é uma atitude. Mas é o seguinte: ninguém acredita se não quiser. Por que será isso? Se eu não quiser, eu não acredito. Porque eu sou livre. Mas também ninguém acredita se Deus não permitir. Porque a fé foi dada por Deus para cada um de nós, desde a nossa existência. Foi colocada lá a semente em nós, em cada um de nós. E nós precisamos exercitar e estimular essa fé.
essa sementinha que foi dada a nós. E como nós exercitamos essa fé? O primeiro passo é a caridade, é o amor, é a vivência do amor, é a vivência da fraternidade. Um segundo passo é a vivência sacramental. É eu viver os sacramentos que são a coisa mais importante da minha vida cristã. O sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão e os demais sacramentos. Viver como verdade, viver de verdade. Um outro passo para exercitar a fé é a nossa atitude. Por que a nossa atitude? Santa Teresinha nos relata que muitas vezes ela rezava sem ter vontade. Então, para exercitar a nossa fé, nós temos que, muitas vezes, ir para a oração sem vontade. Muitas vezes ir para a missa sem vontade. Muitas vezes realizar atos de caridade sem vontade. Para exercitar a fé. Outro passo para exercitar essa fé é a leitura da palavra de Deus. Porque é na palavra que nos são transmitidas todas as verdades de fé dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Também para alimentar a nossa fé, nós precisamos dos documentos da igreja, do catecismo da Igreja Católica e tantos outros documentos. Porque nós precisamos estar firmes, termos uma base, porque a fé é o fundamento da esperança, não é? Então nós precisamos ter base, uma base, estarmos conscientes daquilo que nós cremos. E o segundo passo é testemunhar, o outro passo é testemunhar a fé. Testemunhar com as nossas atitudes, testemunhar com o nosso jeito de agir, com o nosso falar, com a nossa vida de cristão. E também nós precisamos estimular a nossa fé. De que forma que nós estimulamos a nossa fé? Eu já falei. Pela palavra de Deus, aprendendo a história da vida de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos. Um outro passo para estimular a fé é a transmissão desta fé. E a transmissão dessa fé começa onde, gente? Na família. Desde pequeninos, nós vamos dando a eles a semente daquilo que nós aprendemos, a semente daquilo que nós cremos, a semente daquilo que nós experimentamos. E desde pequeninos, os nossos filhos vão aprendendo o que é crer em um Deus único e verdadeiro, em um Deus que é Senhor de todos os senhores, em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus que nada deixa passar despercebido na nossa vida. É na família que começa o exercício da fé. Nós temos alguns exemplos de fé na nossa Bíblia. Vamos pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 15. E nós vamos ver a história dessa mulher. Mateus 15, do 21 ao 28. E nós vamos ver o efeito da transmissão da fé e o efeito da atitude de fé. E diz assim: a fé manifestada a uma pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência: despede-a,
ela nos persegue com seus gritos. Então Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. E Jesus respondeu: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, respondeu-lhe ela. Mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Me perdi. Seja feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como aquela mulher cananeia ouviu falar de Jesus? Pela transmissão de fé daqueles que seguiam Jesus, não é? Pela transmissão dos atos, dos feitos de Jesus, que aqueles que o seguiam iam falando de um para o outro, de um para o outro. E ela, sendo pagã, acreditou. E olha só a atitude daquela mulher. Ela enfrentou todas as barreiras para se aproximar de Jesus. E ela foi ousada. Gente, a fé exige de nós ousadia. Se nós não formos ousados na nossa vida de cristãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ser ousados por onde nós passarmos. Por onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser ousados. Ousados no nosso trabalho, ousados na nossa casa, na nossa família, ousados nos nossos relacionamentos, ousados na nossa vida de cristão, ousados a ponto de fazer qualquer coisa para não perder este tesouro que é a fé. Porque diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós deixarmos a nossa fé se esvair, nós não agradaremos o nosso Deus. E não receberemos a promessa da vida eterna. Então, precisamos fazer esses passos, buscar esses passos, a vivência do amor, a vida sacramental, ter atitudes de fé, a leitura orante da palavra, como nos pede a comunidade. O lema da comunidade é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Então a comunidade já nos pede fé. E se nós não crermos no Senhor Jesus, não será salvo nem nós, nem a nossa família. Nós nos fazemos perder e fazemos perder aqueles que nos são confiados. Confiados. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no item 144, diz assim: que é pela fé que obedecemos a Deus. E diz assim: obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra que foi ouvida. E diz assim: Abraão é modelo de obediência e a Virgem Maria é a personificação mais perfeita da fé. E nós conhecemos a história de Abraão, não conhecemos? Pela fé, Abraão foi mandado aí a uma cidade que não conhecia, um lugar que não conhecia, que lá a sua geração seria mais numerosa do que a areia do mar, não era assim? Pela fé, ele viveu como peregrino na terra prometida. Pela fé, ele teve que oferecer o seu filho em sacrifício. Foi um homem de fé e é modelo de fé para nós. Pela fé, Maria também fez o mesmo sacrifício de Abraão. Ofereceu o seu filho. E diz o Catecismo da Igreja
que em nenhum momento Maria vacilou. E nós também sabemos pelas Escrituras que em nenhum momento Maria titubeou. Em nenhum momento Maria deu um passo para trás. E nós? Quantos passos para trás nós estamos dando? Como está a nossa fé? Reflita um pouquinho. Se você tivesse que entregar seu filho hoje em sacrifício, você entregaria? É difícil responder, né? Mas isso foi feito por um homem de carne e osso como nós. E por uma mulher de carne e osso, livre pelo pecado, né? Diferente de nós, porque não havia pecado nela. Mas Deus, Ele não pede nada a nós que nós não podemos dar. Deus, Ele nos ama tanto e respeita tanto a nossa liberdade, que Ele não pede nenhuma atitude de fé a você que você não possa dar. Ele não pede nenhum gesto de fé a você que você não possa fazer e realizar. Então diga para o seu irmão, é possível viver a fé, meu irmão. É possível testemunhar a fé. E crer só é possível pela graça do Espírito Santo. Então nós precisamos todos os dias clamar esse Espírito Santo. Pedir que esse Espírito Santo alimente a nossa fé. Porque muitas vezes nós queremos tocar a nossa vida com as nossas próprias forças. Muitas vezes nós queremos tomar decisões na nossa vida com os nossos próprios limites, com as nossas próprias forças. E diz a palavra de Deus, eu repito, que é impossível agradar a Deus sem fé. E o alimento da fé é a oração e a palavra de Deus. E o catecismo da Igreja Católica e os documentos. Então, para tomarmos alguma atitude, nós precisamos estar em oração, em comunhão com Deus. A fé nos liga a Deus, nos aproxima de Deus, nos põe em sintonia, em intimidade com esse Deus que tudo pode. A fé nos torna inabaláveis. Vejam a vida dos santos, quantos prodígios realizados, quantos feitos, quantas coisas foram realizadas por homens e mulheres iguais a nós, porque exercitaram a fé. Porque foram ousados em exercitar o dom que receberam no batismo. Porque foram ousados em assumir que queriam viver a vida eterna. E por isso não podiam perder esse dom, o dom da fé. E diz assim também lá no catecismo da igreja, que a fé é necessária, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé não se chega à salvação. Está escrito lá em Marcos 16:16. Sem fé não se chega à salvação. E quem de nós não quer chegar à salvação? Quem de nós não quer ser salvo? Quem de nós não quer experimentar o gozo de estar diante de Deus, face a face? Quem de nós? Há alguém no meio de nós que não quer? Não, né? Todos nós queremos. Porque é o nosso fim, ou melhor, é o início de tudo, a vida eterna. Lá no item 163 diz assim: a fé nos faz saborear antecipadamente, à luz da visão beatífica, a meta da nossa jornada aqui embaixo.
A fé, então, já é o começo da vida eterna. Diz o Catecismo da Igreja Católica, o item 163. A fé, então, já é o começo da vida eterna. Uma fé bem vivida, uma fé bem experimentada, já é o início, um gozinho, um pequeno experimentar do que será a vida eterna. Já pensaram nisso? Quando eu li isso, eu me estremeci. Eu falei, meu Deus, eu preciso crescer muito. Precisa estar muito, muito, muito alimentada. Para que eu, aqui na terra, já experimente o começo da vida eterna. E quando a nossa fé estiver baixinha, estiver murchinha, a quem nós temos que recorrer, meus irmãos? Ao Espírito Santo. E aos testemunhos daqueles que nós sabemos que tiveram uma vida de fé e os que têm uma vida de fé. Os que tiveram são os santos, os apóstolos, os homens da Bíblia. Mas tem pessoas ao nosso lado que vivem uma vida de fé. E nós precisamos grudar neles e sugar deles o máximo possível. Quantos você conhece que não vivem uma vida de fé? E que você precisa se espelhar e se refletir para que a sua fé também cresça. E assim, o inverso. Quantos olham para nós e esperam de nós um testemunho de fé para que a sua fé também aumente? Então, a responsabilidade está dos dois lados, né? Em receber o testemunho e em dar o testemunho. Diz no Catecismo da Igreja também que a fé é um ato pessoal, mas não é um ato isolado, justamente por isso. Porque a fé é algo pessoal, ou eu creio ou eu não creio. Ou eu acredito num Deus que tudo pode, Deus único e verdadeiro, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, como diz no credo. Ou eu não creio em nada. E vivo uma vida qualquer. Uma vida de marasmo, uma vida vazia. Mas a fé também é um ato comunitário. É aquilo que eu já falei. A experiência de um aumenta a fé do outro. A experiência de transformação de um aumenta a fé do outro. Santo Agostinho tem uma outra frase que fala assim: fé é acreditar no que você não vê. E a recompensa da fé é ver o que você acredita. Vou repetir. A fé é acreditar no que você não vê. E a recompensa da fé é ver o que você acredita. A recompensa da fé é ver o seu irmão transformado. A recompensa da fé é ver o seu irmão crescendo em estatura e graça. A recompensa da fé é ver o seu irmão curado, liberto. A recompensa da nossa fé enquanto Sagrada Família é ver as famílias renovadas, é ver as famílias reestruturadas, é ver as famílias caminhando. Não é assim? A recompensa da fé é ver as famílias curadas, saradas. Então, nós queremos ver as recompensas, ser recompensados pela nossa fé. Nós precisamos ser um pouquinho egoístas, assim por dizer, e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser recompensado pela minha fé. Eu quero ver aquilo que eu creio. Eu quero ver e eu quero experimentar aquilo que eu creio, Senhor. Eu não quero que a minha fé seja algo parado. Eu quero que a minha fé esteja em movimento. Eu quero que a minha fé, Senhor, seja algo envolvente. Que as pessoas que olhem para mim vejam Jesus. Que as pessoas que olhem para mim vejam que há algo diferente em mim.
Eu quero que a minha fé transpareça a pessoa de Jesus. E a nossa fé precisa ser assim. Em algum lugar que eu não me recordo, eu li essa frase: a força mais potente do universo é a fé. A força mais potente do universo é a fé. Então nós podemos ter essa força em grande quantidade, só depende de nós. Só depende de mim e de você viver esse momento que nós estamos vivendo aqui, experimentando a nossa fé. Lá no Catecismo da Igreja Católica também, no item 171, quem estiver anotando, fala assim: como a mãe que ensina os seus filhos a falar e assim compreender e comunicar, a Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida de fé. Então nós temos a nossa igreja, que nos dá a base, nos dá as armas, nos dá as condições necessárias para nós vivermos uma fé verdadeira. É nesta igreja rica que nós nascemos, ou não, mas que nós estamos, que nós temos todas as condições para testemunhar essa fé e sermos essa potência de fé para aqueles que não têm fé. Nós precisamos ser potência de fé para aqueles que não têm fé. No meu trabalho, eu preciso ser potência de fé para aqueles que não têm fé. E isso não é fácil. Não é fácil testemunhar com a nossa fé, não é verdade? Eu trabalho no meu setor, 20 pessoas comigo diretamente. Ao todo são 50 e poucas pessoas. E eu tenho que testemunhar a minha fé para essas pessoas todos os dias. E eu sou alvejada, não porque eu sou melhor, não é nada disso. O cristão é alvejado de todos os lados para que perca a sua fé, ou para que a sua fé titubie. E eu preciso dar exemplo de fé 8 horas, que é as 8 horas e 30 minutos que eu passo ali dentro. E eu dou exemplo de fé discordando muitas vezes, gente. Muitas vezes, nós precisamos discordar de muitas coisas para dar exemplo de fé, da fé que nós temos. E é duro porque nós discordamos dos nossos amigos, não é? Nós discordamos daqueles que nós respeitamos, que nós gostamos, que nós convivemos. E é difícil chegar, olha, eu discordo de você por isso, por isso, por isso e por mais isso. Mas eu preciso testemunhar a minha fé. E nós precisamos testemunhar a nossa fé em todas as condições. Em casa, pode falar, amor? Em casa nós estamos vivendo uma provação de fé. O nosso filho mais velho chegou para nós um dia e disse que ele era diferente. Que ele queria ser diferente. Que ele não nasceu para ser igual ao pai dele, né? Que ele queria ser homossexual. E ele disse isso para nós com todas as letras, com todas as palavras, com toda a clareza que ele podia e com toda a rebeldia de adolescente. E nós sofremos muito e estamos sofrendo muito até hoje. Mas pela fé, nós cremos que nós não vamos sofrer muito mais. Porque pela fé, nós cremos que nós vamos receber o nosso filho como ele foi gerado. Homem como ele é, na sua essência. Homem de Deus, filho de Deus, íntegro. E o nosso filho é uma bênção, gente.
é uma pessoa extraordinária, e todos conhecem o Lucas, né? É uma pessoa extraordinária, mas nós estamos experimentando o que é viver pela fé na própria carne. E viver a fé e testemunhar essa fé dói, faz sangrar, muitas vezes. Não é fácil. E nós o vemos sofrendo também, porque dentro dele está a semente de fé que foi plantada pelo nosso testemunho. E nós vemos dia após dia o quanto ele sofre nesse combate. O que o meu pai ensinou e o que eu quero viver. O que o meu pai ensinou e o que eu quero viver. E qual é o nosso papel enquanto pai e mãe? É amar, amar e amar. E em nenhum momento concordar com aquilo que ele quer viver. Ou seja, todos os dias nós dizemos não para aquilo que o nosso filho escolheu. Todos os dias nós dizemos não para a escolha do nosso filho amado. Porque nós precisamos testemunhar a fé. Porque nós temos o conhecimento daquilo que a igreja pensa sobre o homossexualismo. Nós também temos o conhecimento daquilo que querem legalizar, né? E nós temos que lutar contra essas coisas que o mundo oferece, dentro da nossa própria casa. Por isso nós vamos ser chamados, você vai ser chamada, ou se já não está sendo chamado, a testemunhar a sua fé na sua casa. Muito mais do que testemunhar lá fora. Na sua casa, dentro da sua família. Fincar o pé e dizer, a minha fé diz isso. E eu não farei nada ao contrário do que a minha fé diz. Porque a força mais potente do universo é a fé. E a fé é acreditar no que você vê. E a recompensa da fé é ver o que você acredita. E eu creio que vou ver o que eu acredito. Um novo Lucas. Eu creio. E você? Coloque a mão no seu coração. E vai pedindo assim, Senhor Jesus, eu gostaria nessa noite que a minha fé, Senhor, fosse aumentada, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, com toda a humildade do meu coração, aumenta a minha fé, Jesus. Faz de mim, Senhor, uma nova pessoa. Dá-me a força de Paulo. Dá-me a força de Pedro. Dá-me a força de Abraão. Dá-me a força de Maria, Senhor. Dá-me, Senhor, uma fé ousada. Para que eu possa responder a tua vontade para mim, Senhor. Uma outra passagem da Bíblia que nós também conhecemos é o da mulher com o fluxo de sangue, que há tantos anos, 12 anos, né, era acompanhada por um fluxo de sangue, e um belo dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar por um determinado lugar. E qual foi a atitude dessa mulher? Ir até Jesus. Como ela não conseguiu chegar, falar com Jesus, e ela não podia porque ela estava impura, o que ela fez? Ela pensou consigo, se eu tocar apenas a orla do manto de Jesus, eu ficarei curada. O Senhor Jesus, Ele vai estar aqui conosco, pessoalmente.
E nós não precisamos nem tocar a orla do seu manto, porque Ele vai estar com cada um de nós a nos tocar. É hora de nós clamarmos dele, se a nossa fé está pequena, clamarmos que essa fé seja aumentada. Porque para continuar vivendo e para enfrentar as dificuldades desse mundo, somente pela fé. Não há outro meio. Tudo vai ser nos tirado. Mas nós precisamos ficar com a fé. Com a fé sem forças, muitas vezes, com a fé sem vontade, com a fé muitas vezes sem desejos, sem prazer, com a fé sem ver, com a fé sem tocar. Muitos de nós estão passando por alguma fase na sua vida que não sente nada, parece que Jesus não está falando consigo, não é assim? Mas a fé está aí. Muitos de nós vêm para o grupo de oração sem vontade. Quantos no meio de nós veio para o grupo de oração sem vontade? Mas algo te atraiu. A fé que está em você atraiu você até aqui. E essa fé precisa ser alimentada. Essa fé precisa produzir em nós um movimento continuado, dia após dia, hora após hora. Porque é pela nossa fé que o nosso esposo, a nossa esposa que não participa de nada, que não crê em nada, vai participar e vai crer. É pela nossa fé que muitos serão curados quando nós orarmos. É pela nossa fé que muitas coisas na nossa vida vão ser transformadas e mudadas. Por isso, meu irmão, minha irmã, alimente a sua fé. Busque a palavra de Deus todos os dias. Busque experimentar essa palavra que te dá condições de estar de pé desde o primeiro momento da manhã até o último momento do dia. Pegue esta palavra e faça como se ela fosse o alimento, e é, da sua alma, mas também o alimento da sua vida, o alimento da sua história, o alimento do seu cotidiano. Também na oração, não vacile, porque o demônio ele não dorme, e nós não podemos dormir em momento algum. Então é preciso o nosso encontro pessoal com Jesus. E se você puder e tiver condições, vá ao catecismo da igreja, leia, veja as verdades de fé, conheça a história, conheça aquilo que a sua igreja acredita, para poder viver a sua fé de maneira verdadeira. É isso que nos mantém em pé. Busque ser fraterno, busque estar do lado de quem vive a fé. E não desista dos seus. Não desista daqueles que você está lutando para a salvação, para salvar, para transformar. Não desista. Vamos nos pôr de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo. Graças e louvores se deem a todo momento. Se você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer, Meus queridos irmãos, eis o Senhor que tudo pode. Eis o Deus que nada nega aos seus filhos. Eis o Deus que é a experiência viva do amor, que é o próprio amor. Eis o Deus que está presente diante de nós, pronto para receber os nossos pedidos, para receber os nossos louvores. Por isso, estenda as suas mãos ao Senhor e louve a sua presença no meio de nós. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, por toda a tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua presença viva, Senhor, no meio de nós. Por tudo que tens feito. Bendito seja, Senhor, vidas, Senhor, porque tu não medes esforço, Senhor, para atender, Jesus, as necessidades dos filhos do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, por toda a graça derramada, por toda a experiência que nós estamos vivendo, Senhor, no decorrer da nossa vida, Senhor, promovidas por Ti, Senhor, por causa da fé, Senhor. Bendito seja, Jesus, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade, pela Tua salvação a cada um de nós, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo Teu soberano poder, pelo Teu infinito amor, por tudo que Tu estás realizando desde o primeiro momento que nós pusemos o pé aqui na chácara, Senhor. Por tudo que Tu começou a realizar, Jesus, em cada um de nós, Jesus. Obrigada, Senhor, por toda a graça, por toda a ação Tua, Senhor, em nossa vida, Jesus. Bendito seja, Senhor. Obrigada pela certeza da fé, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que nós ainda não vemos, mas cremos, Senhor, que Tu realizarás, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos milagres que experimentaremos, Senhor. Obrigada pelas graças que colheremos, Jesus, e que já colhemos, Senhor. Bendito seja, Senhor.
Glorificado seja, Glorificado, Jesus. Senhor. Honras a Ti, Senhor. Louvores, Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu e a Graça, na nossa família, nós temos tido, eu posso dizer para vocês, a bênção de viver essa tribulação. Esses dias, ouvindo o padre Paulo Ricardo, ele dizia: os cristãos, os membros da RCC, né, os carismáticos, o povo de Deus, vive clamando o Espírito Santo. Vive pedindo o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, aí começa a murmurar. Porque se nós olharmos para a vida de Jesus, logo após quando ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, para onde que ele foi? Foi para o deserto ser tentado. E nós não seremos diferentes. A nossa fé passará pela tentação, pela provação. Na palavra já diz que seremos provados como o ouro e a prata. Então, se estamos passando por esse momento, eu quero crer que é Jesus me visitando, visitando a minha família na pessoa de um homossexual. Como hoje o Lucas tem a graça de ter um pai e uma mãe que tem diálogo, e quando ele nos falou isso, falou com todas as palavras e com toda a liberdade de filho, por ser amado e saber que não seria repreendido. E enquanto as famílias hoje têm se vivido essa situação, e quantos filhos têm sido jogados na rua, há um tempo atrás eram as meninas grávidas. Hoje o que temos vivido na sociedade é o homossexualismo feminino, masculino. Quantos filhos serão jogados nesse mundo? Quantos filhos serão abortados vivos? Hoje vivemos o aborto, mas muitos, infelizmente, serão abortados vivos porque famílias não se prepararam para receber esse Espírito Santo que tem clamado. Não abriram os olhos para saber que quando o Espírito Santo vem, quando precisamos exercitar a nossa fé, é como eu e a Graça temos vivido. Não tem como, diante da situação que temos vivido, não tem como nós argumentarmos, não tem argumentação. Ou vive ou vive. Acabam-se os argumentos, as desculpas, os queixumes. Não tem como argumentar, se vive. Quando eu olho para Nice com o Vini, que é outra bênção na nossa vida, se vive, né, Nice? Não se argumenta, acaba argumento. Diego, e cada um que somos pais aqui, com cada filho, cada situação. E é isso que Jesus quer que nós olhemos hoje para a nossa vida, nós que clamamos o Espírito Santo. Uma hora ele vem, e nós precisamos estar de coração aberto para receber. Eu não sei o que você tem, de que forma Jesus tem se apresentado na tua vida. É no teu namoro difícil? No relacionamento com o teu pai, difícil? No relacionamento com a tua mãe, difícil? No relacionamento com o teu irmão? Com a tua família? Eu não sei se as hospedarias estavam fechadas quando você foi recebido. Quais as portas que têm se fechado do teu trabalho? Quais as portas têm se fechado? De que forma Jesus tem te apresentado na tua vida? Coloque para Jesus agora. Eu acolho Jesus. Acolha a sua dificuldade com amor. Abrace a tua cruz. Abrace com alegria, porque é ela que vai te levar para o céu.
Se hoje o Lucas tem passado o que tem passado, temos sofrido junto com ele. Porque ele sofre muito também, mas nós temos a certeza. O que ele precisa quando olhar para mim, para a graça, é nos ver de pé, amando a cruz, respeitando-nos, as nossas limitações, mas amando e perdoando sempre. Por isso, Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela forma que o Senhor tem se apresentado à minha família. Eu quero te louvar e te agradecer, Jesus, pela dignidade que temos vivido essa situação, onde hoje toda a comunidade sabe. E uma certeza é, nós precisamos enfrentar as nossas limitações e as nossas dificuldades. Precisamos encarar o pecado que se apresenta na nossa vida de frente. Precisamos dizer para os nossos problemas que temos um Deus muito maior. Muito maior do que isso, porque em Deus está a minha alegria. E não nas dificuldades, problemas que tenho vivido. Faz parte da minha caminhada? Faz. Mas eu quero, Senhor, te louvar e te bendizer por toda a graça que temos vivido. De podermos, Jesus, junto com a comunidade. E aí vai um alerta: famílias, não se isolem. Famílias, não vivam sozinhos. Se hoje estamos de pé, vivendo com dignidade, toda essa dificuldade na nossa casa, é porque temos uma comunidade, temos irmãos, temos pais espirituais, temos pessoas que nos acompanham, os nossos formadores pessoais. Não vivam, o pecado foi feito, a tentação foi feita para se vivermos comunitariamente e não sozinhos. Como a Graça falou aqui, a fé foi feita para ser vivida comunitária. A tentação é minha, mas a fé é da comunidade. E é assim que nós crescemos como famílias, olhando um para a necessidade do outro e sabemos que não podemos parar. Não podemos parar de orar, não podemos parar de caminhar, não podemos, Jesus. E te pedimos, Senhor, Tu és a nossa força. Nós queremos nesse momento, nesse finalzinho, consagrar a nossa família. Marcelo, Graça, eu queria que vocês se aproximassem ali de Jesus. Jesus tem muito a falar para vocês hoje. O que Jesus coloca hoje no meu coração, para você, Marcelo, para você, Graça, é que diante desse testemunho, diante dessa abertura que vocês estão dando, estão falando, porque não é a comunidade que está sabendo, é o mundo hoje que está sabendo, né? Do Lucas. E foi esse o sacrifício que Jesus pediu para vocês, né? Aquela entrega de Isaac que Abraão fez, hoje está sendo a entrega do Marcelo e da Graça. E é a partir de hoje que algo vai começar a ser mudado, a ser transformado, é verdade, a ser curado e libertado na vida do Lucas, na vida do Marcelo, na vida da Graça, a cura e do Vinícius. A cura hoje está acontecendo. Amém, Senhor. Porque precisava ser revelado, vocês precisavam se abrir. Quanto importante é nós colocarmos as nossas limitações. Sabe, Marcelo, quando você falava daquele quartinho que a gente nunca quer entregar para Jesus, nunca quer nem... Nossa, a gente não quer nem passar perto. Você hoje escancarou esse quartinho da sua família, aqui para cada um de nós e para todos que estão nos acompanhando. E Jesus se alegrou.
com essa atitude Glórias de a ti, fé Senhor. dessa família. E a palavra que o Senhor me colocou está no Evangelho de Lucas 5,13, aonde fala: Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser purificado. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Palavra da salvação. E hoje, em nome de Jesus, Amém, esse homossexualismo Amém, que o Senhor. mundo colocou na cabeça Amém, do Senhor. Lucas, do seu filho, está sendo purificado. E eu convido assim os irmãos de comunidade a virem. Vamos rezar aqui por essa família, por esse casal, vamos impor as nossas mãos. E assim também o Senhor coloca no meu coração quantos que estão nos acompanhando e que têm problemas de droga na família. E o Senhor coloca o amor. Assim como o Marcelo e a Graça nunca deixaram de demonstrar esse amor para o Lucas, que você, pai, nunca deixe de demonstrar o amor para o seu filho. Verdade, Jesus. Não aceite o pecado, mas ame o seu filho com todo o amor que você tem. Obrigada, Senhor. Eu te louvo e te bendigo por essa família, Senhor. Entrego agora em tuas mãos, Senhor, o Marcelo, a Graça, o Lucas e o Vinícius, Senhor. Pedindo mesmo que o Senhor derrame toda a cura, Senhor, toda a libertação, Senhor Jesus. Que o Senhor lave agora essa família com o teu sangue, meu Deus. Cobre, Senhor. Cobre, Senhor. Oxalá nós pudéssemos, Jesus, aprender a fazer desse jeito. A colocar, Jesus, as nossas provações, os nossos sofrimentos, e oferecer isso em sacrifício, Senhor, por aqueles que não creem, por aqueles que não te adoram, por aqueles que não esperam em ti, Senhor. Adorado seja teu nome, Senhor, pelo modelo de família que você vai configurando com a Graça, com o Marcelo, Senhor. Que possamos colocar, Senhor amado, esse sofrimento. Você que está nos acompanhando pela web rádio, pela web TV, coloca o teu sofrimento também aqui, aos pés de Jesus. Mas coloca o teu sofrimento com a fé. Muitos filhos homossexuais, muitas filhas homossexuais são enxotadas para fora. Não tem lugar diante de ti, Jesus. E hoje você mostra o modelo, Senhor, aonde a verdade do amor impera. Que esse amor, Jesus, esse amor indistinto que você tem por cada um de nós, transforme a dor, Senhor, transforme a angústia, transforme a sofrimento, Senhor Jesus, em salvação de almas, Senhor, em resgate de famílias, Jesus. Que tudo isso que hoje é desfigurado, Senhor, por esse secularismo, Jesus, por essa busca do prazer, por essa busca do sentir, Jesus, que tudo isso possa, Senhor amado, ser colocado aos teus pés, porque o teu coração dói, Jesus, as tuas chagas sangram, Senhor amado, porque não há quem resgate, Senhor amado, essas famílias. Quantos pais, Jesus, na mesma situação, não sabem a quem buscar, Jesus, e aceitam que tudo é normal, Jesus, que o mundo é deste jeito e que nós temos de nos modelar este mundo, Senhor. Mas o mundo não é assim, Jesus. Quantos filhos, quantas filhas, Senhor, querem hoje também sair de casa, na sua heterossexualidade, Jesus, viver com seus namorados, morar juntos, Jesus. Não é isso que você quer para as famílias, Jesus.
Colocamos tudo isso aos teus pés, Senhor. É verdade, Jesus. Que possamos oferecer os nossos sacrifícios, Senhor. Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores, Senhor. Pela conversão destas famílias, Senhor. Que a tua graça, Senhor, infinita, alcance, Senhor Jesus, aonde nós não alcançamos, Senhor amado. Amém, Jesus. E aproveitemos, irmãos, a presença de Jesus, orando pela graça, pelo Marcelo, pelo Lucas, né, por toda essa família. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que passa pela mesma situação. Verdade, Jesus. Não vamos nos fechar somente aqui em nós, mas vamos abrir a nossa intercessão para que muitos filhos agora sejam alcançados pela misericórdia do Senhor. Oremos por aqueles que você conhece, que passam pela mesma situação da Graça e do Marcelo, pelas famílias que passam por essa situação. Senhor, a mulher tocou na orla do teu manto e foi curada. Nós agora tocamos na orla do manto por esses, Senhor, que passam pela mesma situação. E nós cremos, Jesus, que tu podes libertar, que tu podes mudar toda essa situação. Sim, Jesus, cura a identidade dos nossos filhos, toda a confusão na sexualidade, Senhor. Tu podes, Senhor, tu podes ir lá, Senhor, e recriar os nossos filhos, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que tu podes tocar no mais profundo, Senhor. E nós confiamos em vós, Senhor. Nós confiamos, Senhor Jesus. Sim, Senhor, os sacerdotes da nossa igreja, Senhor. Sim, tantas mulheres casadas que passam pela mesma situação, Jesus. Vai lá, Jesus, e toca, Senhor. E a tua palavra diz que no mesmo instante que a mulher tocou, ela ficou curada. E nós cremos, Jesus, que tu visitas, Senhor. Pela fé, nós já contemplamos essa cura, nós já visualizamos essa cura, Jesus. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Jesus, por toda libertação, Senhor. Bendito seja, Jesus. Bendito seja. Eu coloco aqui uma irmã, Francisca Regis, que também diz que está passando por tribulações e que fica muito assim contente pela fé dos irmãos que eles proclamaram, que está fortalecendo muito a ela. Amém, aqui Jesus. Pelo Facebook. Obrigado, nós Jesus. Temos outros irmãos, a Andréia, também nossa irmã de São José do Rio Preto, dizendo a frase de Santa Teresinha: o amor atrai o amor, pois é com esse amor que nós vamos atraí-los para Deus, né? Coloco todos os nomes do Facebook, que são muitos que passaram por aqui. Vamos colocar em nossa capela, na caixinha de oração. O Adriano Araújo, que está pelo chat, a Andréia de Indaiatuba e a Francisca. Amém. E nós te louvamos, Senhor, por toda a tua vitória nessa noite, Senhor. Tu que és o pão dos filhos, Jesus. Aquela cananeia queria as migalhas, Jesus. Nós te temos inteiro, Senhor, aqui nessa mesa, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado sejas por tamanho dom de si mesmo, Jesus. Louvado seja, Jesus, porque és tu, Senhor, o nosso pão de filhos, Jesus, aqui nesse altar, em cada outro altar, Jesus, onde o Senhor é adorado, glorificado e comungado, Jesus. Obrigado por se nos dar inteiro, Jesus, para nossa cura, libertação, conversão, Jesus. Glórias a ti, Senhor, nessa noite, pão dos filhos. Obrigado por se nos dar assim, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.
meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, cante ao Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.